A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite minha querida Conceição do Jacuípe, muito boa noite minha querida Humildes, no ar, programa Esporte Entre Amigos, conheça amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Zezito Oliveira, Ronaldo Alves, Nailton Santana, Tico Ferense na técnica, Gabriel Santana, hoje 22 de abril, hoje é dia do descobrimento do Brasil, né, 22 de abril de 1500, ontem foi Tiradentes, passou despercebido, né, feriado, de domingo, 21 de abril, hoje 22 de abril, que é dia do descobrimento do nosso querido Brasil. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, 22 de abril de 1500. Então daqui a pouquinho tudo que foi de notícia no mundo internacional, nacional e da nossa região, aqui no programa Esporte Entre Amigos na rádio Mix Bahia FM, a nave mãe, a estourada da região. Destaque para o grande clássico de ontem, Bavi, no Barradão. Vamos falar muito sobre esse clássico de ontem. Vitória colocou 2-0 no Bahia. No segundo tempo, o Bahia conseguiu um empate, poderia conseguir a virada, mas não veio. Enfim, um ponto preciosíssimo para a equipe, se tivesse mais tempo, né? Para a equipe do Bahia, que jogou fora de casa, né? Jogou no Barradão, mando de campo da equipe do Vitória. Bahia tem 4 pontos na tabela, a Vitória fez 2 jogos dentro de casa, só conseguiu 1 ponto. Enfim, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Campeonato Brasileiro, rodada. Tivemos aí a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, destaque para a goleada do Botafogo em cima do Juventude, 5-1. Clássico lá no Morumbi, lá na Allianz Parque, Palmeiras 0, Flamengo 0. Tecnicamente um jogo muito apagado, muito frio, o jogo de ontem. Enfim, daqui a pouco tudo sobre o esporte aqui na Mix Bahia, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, Galego, boa noite, minha querida Berimbau. Hoje, segunda-feira, recheada de notícias, falando de futebol pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo, Galego. Com certeza. Hoje tem muita coisa aqui pra gente dar aqui no nosso programa. Temos os comentários aí do meu amigo Ronaldo Alves. Tem a comentarista de arbitragem, meu amigo Adalício Oliveira, o Pelé. E daqui a pouco vai chegar junto. Meu amigo Zezito Oliveira, você tem alguma coisa aí? Aqui vamos dar o resultado da rodada do fim de semana, da rodada número 38. Nós tivemos no sábado Vasco da Gama e Criciúma, jogo que foi adiado. E também tivemos lá em Cuiabá e Atlético Mineiro, que aqui, deixa eu ver aqui, foi Cuiabá, não, esse jogo foi no domingo aqui. Tivemos aqui, meu Deus, deixa eu ver aqui, passa aí, Galego, que eu vou procurar aqui direitinho e daqui a pouco eu te passo, viu? Futebol brasileiro, rodada do Campeonato Brasileiro, vamos seguir aqui. Tivemos aqui no sábado, vamos aqui na rodada de sábado, Zezito Oliveira. No final de semana, Bragantino, tá aqui, Fluminense 2, Vasco da Gama 1, esse jogo foi no sábado, no Maracanã, Bragantino 1, Corinthians 0, também no sábado, Grêmio 1, Cuiabá 0, no sábado também o Atlético Mineiro goleou o Cruzeiro no clássico lá em Minas Gerais por 3-0, e ontem tivemos Flamengo 0, né? Palmeiras 0, Flamengo 0, Vitória 2, Bahia 2, Atlético Paranaense 1, Internacional 0, Botafogo 5, Juventude 1, Atlético de Goiás 0, São Paulo 3. Então tá aí a rodada, onde teve a goleada do Botafogo, 5-1 diante da equipe do Juventude, lá no Nilton Santos. O Corinthians não faz gol em ninguém, tá aí na zona de rebaixamento, né? Na terceira rodada, 3 rodadas, o Corinthians não fez gol em ninguém. O Corinthians ontem tomou pau do Bragantino, o Grêmio ganhou do Cuiabá, o Grêmio tá bem, obrigado. O Atlético Mineiro goleou também no clássico do Cruzeiro. Cruzeiro próximo adversário do Sport Clube Vitória, domingo, lá no Mineirão. E a equipe do Atlético Paranaense também, que tá bem na competição, ganhou do Inter, quebrou a invencibilidade do Internacional.
deu 1-0. Enfim, São Paulo, com a saída do treinador, deu 3-0 no Atlético de Goiás. A imprensa do sul do país já fica fazendo seus prognósticos. Eu acho que é muito cedo para falar aí de rebaixamento, classificação, Libertadores, enfim. Mas lá os sabichões lá do sul do país, já eu vejo muitas matérias e muitos sites. Comentarista tal crava o campeão brasileiro desse ano. Comentarista tal crava os rebaixados desse ano. Eles são os fadas, né? São os mágicos, os adivinhões. Eu respeito e tudo, mas né, os bonzão, mas esse negócio aí tá muito cedo. Como tá cedo se fala de classificação. Vejamos aqui, o Bragantino é o primeiro, tem 7 pontos. O Flamengo também, o Flamengo é o segundo com 7. Botafogo, que o pessoal fala cavalo paraguai, né? O cavalo paraguai é o terceiro com 6. O Atlético Paranaense é o quarto com 6. O Grêmio é o quinto com 6 pontos. O Internacional é o sexto com 6 pontos. O Atlético Mineiro é o sétimo com 5. O Fortaleza é o oitavo com 4 pontos. O Bahia está aqui na 9ª posição com 4 pontos. O Fluminense é o 10º com 4. Palmeiras é o 11º com 4 pontos. O Cruzeiro, 12º com 4 pontos. Juventude, 13º com 4. São Paulo, 14º com 3 pontos. O Vasco da Gama é o 15º com 3. O Criciúma é o 16º com 2 pontos. E aí vem a zona de rebaixamento. 17º Vitória com 1. Corinthians, 18º com 1. 19º o Atlético de Goiás com 0 pontos. E o Cuiabá é o 20º com 0 pontos. Ainda é cedo demais, né? Mas as equipes, né, elas têm que tomar logo uma noção no início. Porque esses pontos do início do campeonato, claro e evidente que vai fazer a diferença lá na frente, Zezito Oliveira. Com certeza, as equipes que temos aqui na cabeça de chave, praticamente os primeiros classificados, Bragantino, Flamengo, Botafogo, Atlético do Paraná, Grêmio Internacional. Galego, eu acredito que desses clubes aqui que estão aqui nas primeiras classificações, o único candidato forte ao título que tem aqui é a equipe do Flamengo. E pode ser até que assim, Fortaleza também é um candidato forte. Mas o restante eu não acredito que consiga não. Só que tá no início do campeonato, a gente não pode ainda definir quem é o favorito, quem vai ser campeão e quem não vai, porque temos o exemplo do campeonato do ano passado, que o Botafogo chegou a liberar por mais de, acho que foi 20 e poucas rodadas, não foi, galera? Primeiro turno não foi do Botafogo, foi campeão do primeiro turno. Primeiro turno, no segundo turno e terminou desandando e não foi para lugar. Então tá muito cedo e eu acredito que quem pode aqui se manter nas cabeceiras da tabela é a equipe do Flamengo, o restante ainda é cavalo do Paraguai. A equipe do Flamengo, Palmeiras, a equipe do Grêmio Internacional, essas equipes que, né, o Atlético Mineiro que vem forte também, o próprio Fluminense que não começou o ano bem, mas tem uma equipe aí bem montada com o Fernando Diniz, né, o Atlético do Paraná também é um time também que gosta de estar chegando ali, enfim, tá cedo, mas é hora de estar pensando nos seus objetivos, porque o Campeonato Brasileiro é longo e quem não tiver plantel forte, qualificativo, com qualidade, não vai chegar a lugar nenhum, porque existe cartões vermelhos, né, suspensões por cartões amarelos, contusões, então a temporada é muito longa. Falar aqui de Copa do Brasil, o Sampaio Corrêa anuncia que duelo contra o Fluminense na Copa do Brasil será em Cariacica. O Sampaio Corrêa oficializou nessa segunda-feira que a partida contra o Fluminense, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na semana do dia 1º de maio, será disputada em Cariacica, no Espírito Santo. O clube maranhense recebeu 1 milhão para mudar o mando. O presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, confirmou que a ideia inicial era realizar a partida em Brasília, ou Cariacica, Espírito Santo. Uma reunião nesse final de semana foi realizada para a decisão final ser tomada. Eu tive que falar ontem com o presidente da CBF, eu tive que falar com o presidente Edinaldo, tive que falar com o presidente do Fluminense, porque o Fluminense não quer jogar em Brasília, quer jogar em Cariacica. Se o Sampaio pegar 1 milhão, é por causa do Fluminense, que é campeão da Libertadores, mas ainda não tem nada certo, disse Sérgio Frota, a caminho de Brasília, onde revelou que acontecerá essa reunião. O presidente do Sampaio Corrêa, ele falou que o Fluminense do Rio não tem torcida lá no Maranhão. Não é igual o Flamengo do Rio, que é onde vai e lota. Então ele tá achando melhor, sabe que vai ser desclassificado, quem sabe dar uma zebra, né? Tecnicamente o Fluminense é muito superior ao Sampaio Corrêa, mas quem sabe, né, ganha esse jogo lá em Cariacica, ganha um dinheiro e ganha o jogo, e vai lá pro Rio de Janeiro, com tudo ou nada, seja o que Deus quiser. Mas o favoritismo aqui
da equipe do Fluminense, a sabedoria, a inteligência do presidente do Sampaio Corrêa prevaleceu. Vai receber R$1 milhão aí, né? Já tem uma quantia por essa fase aí e acertou em jogar esse jogo pra lá. Pena que o torcedor do Maranhão não vai assistir, né? Que o torcedor espera pra ver um jogo pra desse ver um jogo como esse e aí não vai poder assistir. Na última hora o cara transfere o jogo lá, mas para o Sampaio Corrêa é muito bom. Vai pegar o dinheirinho dele tranquilo, sem preocupação e é vida que segue, galego. Com certeza, vida que segue, né? E aí veio o que vai acontecer aí com o Sampaio Corrêa na próxima fase da competição. 18h15. Dorival e comissão técnica da seleção assistem jogos da terceira rodada do Brasileirão. 7 jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, realizados no último final de semana, foram acompanhados pelo técnico Dorival Júnior e integrantes da equipe técnica da seleção brasileira. O objetivo do deslocamento é definir o grupo que disputará a Copa América em julho, além de estreitar o relacionamento com 15 clubes, com os clubes. O primeiro jogo acompanhado pela comissão foi o Clássico Carioca entre Fluminense e Vasco, realizado no sábado no Maracanã. Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas, assistiram à vitória por 2-1 da equipe comandada por Fernando Diniz. Já o assistente Lucas Silvestre e o analista Guilherme Lira foram para Bragança Paulista ver o triunfo do Bragantino sobre o Corinthians pelo placar mínimo de 1-0. Então tá aí, o Dorival e comissão, né, tá assistindo, observando os jogos do Campeonato Brasileiro. Tem que assistir, tem que observar, tem que olhar, né? De repente tem alguns atletas aí que tem qualidade para poder jogar na seleção brasileira, Zezito. Porque eu acredito muito no Dorival. Eu acredito mais que seja uma visita de cortesia, viu, galera? Porque na altura do campeonato, eu não acredito em nenhum torcedor daqui do Nordeste vai acreditar que ele convoca algum jogador daqui do Nordeste para a seleção brasileira. Mas por uma questão de cortesia, a CBF quer ganhar média, fazer moral. Ele está visitando todos os clubes do Brasil, todos os CTs, para ter uma ideia, conhecer e também, quem sabe, né, convocar algum jogador, mas eu acho muito difícil. Pois é, falar aqui do Campeonato Municipal daqui de Conceição do Jacuípe, tivemos rodada ontem, estamos esperando aqui o presidente da Liga, meu amigo Vitor Maia, trazer, né, os resultados pra gente, pra ver quem foi ontem, quem ganhou. Tivemos Canaã, do Bessa, JS, né, Independente Corinthians. Não tivemos a participação da Rádio Mix Bahia devido à festa na Micareta de Feira de Santana, né, que terminou hoje com arrastão e tudo mais. Mas enfim, daqui até o final da programação vamos dar o resultado de ontem. Meu amigo Maguila pode ver isso também, mas eu falei até com o Vitor hoje, né, mandei um áudio para ele e até agora estamos aguardando. Se sabe que domingo teremos a volta aí da nossa jornada esportiva com o jogo Nova Brasília e Palmeiras, Barcelona e Ili Curitiba. Acho que a definição também, a gente pede aí ao Vitor para poder dar a posição aqui, qual é o primeiro jogo, né? Certo que vamos ter Nova Brasília e Palmeiras e Barcelona e Ili Curitiba no campeonato daqui de Conceição do Jacuípe, né? Um campeonato que tem um apoio aí da Secretaria de Esporte e Cultura de Conceição do Jacuípe, Prefeitura Municipal de Conceição do Jacuípe, governo, uma cidade para todos. 18h19. Tem alguma coisa, Zezito Oliveira? 18h19, então fica na expectativa aí, meu amigo Vitor, trazer o resultado de ontem, do jogo de ontem, né? 2 partidas que envolveram aí Canaã, Bessa e JS, Independente Corinthians. O jogo primeiro foi o Canaã contra o JS e o Independente contra o Corinthians, campeonato esse que tá brilhando, né? Um campeonato super competitivo, né? E o Vitor também vai dar detalhes se a seleção de Conceição do Jacuípe vai participar do Intermunicipal de 2024. Teria até o dia 21, né? Dia 21 foi ontem, domingo, acho que até hoje, para poder inscrever a seleção de Conceição do Jacuípe. Estamos aguardando aí o contato do meu amigo Vitor Maia, presidente da federação daqui de Conceição do Jacuípe. 18h20, tem comercial? Tem comercial. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM.
Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele WhatsApp 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção.
Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgeana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1. Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. Tele-WhatsApp é o 75999629940. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, de volta às 18 horas 27 minutos aqui em Conceição do Jacuípe, 18 horas 27 minutos. Vocês querem mandar seus áudios, né? Mande seu áudio para aqui, para a rádio, para falar sobre a dupla Bavi, falar do Campeonato Brasileiro, enfim, falar o que vocês querem falar. Mande seu áudio para o número da nossa rádio, que é esse aí, ó. Participe do programa Esporte Entre Amigos. Mande seu áudio agora para o 759-8154-1406 ou 759-9865-9632. Pois é, e falar em áudio, temos áudio aí. Boa noite. Ronaldo Alves. Boa noite, programa Esporte Entre Amigos. Boa noite, Zezito. Boa noite, Jailson Santos, o Galego. Gabriel na técnica. Falando do Fluminense aqui de Feira de Santana. Na tarde desta segunda-feira, às 16 horas, aconteceu no Centro de Treinamento Nó de Cerqueira, bairro Novo Horizonte, a apresentação do elenco do Flu de Feira, que irá disputar a segunda divisão do Campeonato Baiano 2024. A equipe, sob o comando do técnico Paulo Foiani, irá disputar a Série B do Baianão, que terá início dia 9 de junho com a final no dia 11 de agosto. Na oportunidade, houve uma coletiva da imprensa com a comissão técnica e os jogadores. Seu Fluminense, Jailson, está aí, já se formou, já se representou todo mundo lá, né, no CT para a disputa da Série B do Baiano, que inicia no dia 9. Jailson Santos, o Galego, um abraço. Tá aí Ronaldo Alves, né? Que é a apresentação do Fluminense, tudo certinho, começa em junho. Expectativa do Fluminense conseguiu acesso. Inadmissível o Fluminense ficar mais um ano na segunda divisão do futebol baiano. O povo de Feira precisa de uma equipe de futebol. O Bahia de Feira foi rebaixado esse ano. Acho que o Feirense vai disputar, não sei pra quê, né? Pra atrapalhar o quê aí? O Feirense vai entrar pra quê? Com todos os direitos aí, tem, né? Pode, né? O mundo é aberto, o mundo esportivo é aberto pra qualquer um, mas enfim, vai pra não fazer nada. A representatividade maior é o Fluminense de Feira com a cor E3 aí, é SAF, é tudo, né? Expectativa muito grande.
Mandar um abraço pro meu amigo Altino, velho, grande torcedor do Fluminense de Feira, lá na cidade de Feira de Santana. Um abraço. Então a expectativa é essa, né? Do Fluminense é subir. Se espera hoje em Feira de Santana é o acesso do Touro do Sertão. Um abraço à torcida aí, Falange, Tricolor, Flubuia, meu amigo Mascarenha. Meu amigo Mascarenha aí da Falange Tricolor. Então um abraço a todos vocês. Touro do Sertão, 18h30. Tem alguma coisa, Zezito? De ver o Joia da Princesa jogado às baratas com o Fluminense, que já foi o grande nome do futebol de Feira de Santana nessa situação. Mas eu espero que os dirigentes tomem uma atitude, juntamente com os comerciantes e as empresas, bote o Fluminense para voltar a fazer parte do futebol baiano representando o Feira de Santana. E com o time alternativo, o Fortaleza fez valer o favoritismo. Goleou a equipe do Alto do Piauí pelo placar de 5-0 na Arena Castelão e confirmou a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, buscando o tricampeonato regional. O tricolor do PC terá o Sport como rival na próxima etapa da Lampions, em duelo único que acontecerá na Arena Pernambuco. A CBF ainda não divulgou a data do confronto. A partida marca o reencontro das equipes após o atentado sofrido pelo Fortaleza em fevereiro, quando o ônibus que levava a delegação do clube cearense de São Lourenço da Mata, onde fica a Arena de Pernambuco, para Recife, foi atacado por bombas e pedras por torcedores do esporte. E a ação criminosa, que resultou em jogadores feridos e outros traumas, ocorreu momentos após o time se enfrentarem pela fase de grupo da Copa do Nordeste, galego. O treinador do Fortaleza, o Voivoda, ele deve ter chegado com os atletas e falado assim, ou vocês querem que eu fique, ou então vamos jogar bola. Ele deve ter dado um puxão de orelha bem grande nos atletas do Fortaleza, que o time não tá jogando nada. O time do Fortaleza tava parecendo uns caras de baba, entregue dentro de campo. Então o próprio Voivoda falava que o time tá sem sangue, sem brilho, né? Então ele deve ter chegado no vestiário, conversou, fizeram a reunião, né? E o Fortaleza cresceu. Fortaleza ganhou a equipe do São Paulo no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Fortaleza ontem deu 5 no alto do Piauí, né? Ganhou na Sul-Americana, empatou com o Cruzeiro, estava ganhando, empatou no final. Então o time cresceu. Isso mostra que tem o dedo do treinador, que o treinador conhece a sua equipe. Então o Fortaleza vai pegar o Sport pela próxima fase da Copa do Nordeste. E daqui a pouco tem uma matéria que o Ceni tá pé da vida com o Edinaldo Rodrigues, porque o Edinaldo não programou ainda o jogo contra o CRB. O Ceni quer jogar contra o CRB o mais rápido possível. Então o Rogério Ceni tá danado com a Confederação Brasileira de Futebol. Meu amigo Carlos Rosa, aquele abraço, 18h33. Falar aqui agora da dupla Bavi. Bahia! Vitória! Falar da dupla Bavi, né, rapaz? Mais um clássico eletrizante no Barradão. Um jogo com janelas de superioridade e domínio, sendo revezado entre os dois times. Primeiro 15 minutos de jogo lento. O Bahia foi melhor, mas muito cadenciado. Pouco objetivo, não chutou muito. O Vitória cresceu depois de uma conversa de Léo Condé com os jogadores na hora do atendimento de Everton Ribeiro. O Vitória subiu a linha, encaixou a marcação, fez 1-0 com o Mateuzinho. Depois o Marcos Felipe salvou 2 nos minutos seguintes. O Bahia demorou, mas voltou para o jogo na reta final do primeiro tempo, criando espaço para finalizar, mas pecando no chute. O primeiro tempo foi da eficiência do Vitória. No segundo tempo, Léo Condé trocou o esquema tático, botou Matheus Gonçalves no time, e o time foi para cima do Bahia, mesmo vencendo. O Vitória voltou arrasador, criando oportunidade até ampliar com Wagner e Leonardo. Nesse momento, o jogo parecia definido. O Bahia era um repeteco dos clássicos anteriores, paralisado. O Vitória estava em alta rotação. Aí Rogério Ceni entrou em campo e dessa vez fez a diferença. Botou Biel para jogar, botou Everaldo, tirou Everton Ribeiro, jogou o time para cima. E o Bahia inverteu o cenário do clássico. Entre os 23 minutos e 31 do segundo tempo, o Bahia parece ter ligado o turbo. Fez 2 gols, botou uma bola na trave e perdeu uma chance incrível com Tassiano. A partir dos 35, o Bavi ficou aberto, mas os times
já tinham um desgaste grande e uma desconfiguração pelas 5 trocas. O jogo ficou aberto, mas terminou em um justo empate para o Vitória. Sabor amargo, mas resiliência diante dos desfalques. Para o Bahia, um sentimento de reação diante de um adversário que estava causando danos ao trabalho de Rogério Ceni. Saiu sem danos. Belíssimo confronto. Jogo de primeira, né? Então tá aí, meu amigo Zezito Oliveira. Algum comentário sobre esse jogo? Aqui, galera, com o resultado de ontem, o Tricolor de Aço saltou para a 9ª posição na tabela e o Leão da Barra, por ter um jogo a menos, amarga a 16ª posição. Agora o Vitória joga apenas no próximo domingo contra o Cruzeiro fora de casa pela 4ª rodada do Brasileirão. E o Bahia, por sua vez, joga um dia antes, no sábado, na Arena Fonte Nova, contra a equipe do Grêmio, galego. Eu vou comentar um pouquinho sobre o jogo de ontem, um jogaço de bola, como tá sendo, né? Os Bavis. Os Bavis esse ano, ninguém pode falar nada, cara. Os Bavis com vários gols, né? Bavis emocionantes, casa cheia, né? Isso prova a qualidade das duas equipes, do Bahia e do Vitória. Os torcedores do Vitória, alguns torcedores, tá reclamando do Léo Condé. Reclamar do quê? Não pode reclamar de um treinador que tem história no clube. O único treinador você pode bater no peito que foi campeão brasileiro, que botou estrela. O Vitória não tinha sido campeão brasileiro a nível nacional. Com quem? Então o Léo Condé não pode ser criticado. O trabalho do Léo Condé tem que ser valorizado. Então o treinador ficou dizendo que a culpa é do Léo Condé. Como que é a culpa do Léo Condé? Tivemos com os clássicos 5. O Vitória ganhou 3. O Bahia ganhou uma, empatou 2, né? Empatou o jogo na frente, não foi empate, não foi? Então foram 3 vitórias, né? Não, 2 vitórias do Vitória, 2 empates e 1 vitória. Então o Léo Condé tá na frente nesses clássicos aí. E ontem que o Léo Condé quis fazer foi dar número finais ao jogo logo. Ele tava lendo o jogo, ele viu o que tava acontecendo, como ele viu os clássicos passados. E ele botou o Matheus Gonçalves e abriu a defesa do Bahia. Colocou 2-0, talvez ele pecou de não ter controlado aquela situação, colocando alguns jogadores de meio para poder fechar logo a casinha ali, mas não, ele continuou. E aí o Rogério, né, que errou em não colocar, para mim, time de futebol tem que ter um centroavante de área, e ele errou em não colocar esse cara de área logo no início do primeiro tempo. Aí ele corrigiu o erro dele, né, depois que tomou 2-0. Ele corrigiu lá os 13, 14 minutos de jogo ao colocar Biel e Everaldo nos lugares de Ademir e de Everton Ribeiro. E o time foi pra cima, né? Ainda botou o Oscar no jogo. Então, o Rogério Ceni ontem, ele foi feliz nas mudanças. Ele tá aprendendo como é o clássico aí agora, né? Nos outros clássicos ele tava tirando jogador de ataque pra botar defensor e o time ia pra cima. Aí o que foi que ele fez? Botou os atacantes. O time de Léo Condé, o Vitória, baixou a guarda, né? Tomou sufoco do Bahia, claro e evidente. O Bahia era para ganhar o jogo ontem, teve a bola na trave, mas não ganhou. Mas fica aquela expectativa dos dois times fazerem um grande campeonato brasileiro. Eu creio que Vitória vai fazer um campeonato bom, o Bahia vai fazer um grande campeonato. Eu creio que nenhuma das duas equipes vai cair, na minha opinião. Né? Ontem o destaque da partida, indiscutivelmente, o Mateuzinho. Se estão falando que o Mateuzinho não vai ficar no Vitória, o Palmeiras quer o Mateuzinho, então foi ontem, né? O Cauli estava na expectativa do Dorival chamar ele, e ontem o Cauli tá deixando a desejar. Joga muita bola, é um craque, mas o Cauli tá deixando. Agora o Everton Ribeiro tá pior do que ele. O Everton Ribeiro sumiu. Não tá mostrando nem para quem foi em campo. A marcação é encaixada, porque sabe, né, quem são as peças principais do Bahia. É o Cauli quem arma, é o Everton Ribeiro, enfim, Caio Alexandre, mas ontem o Mateuzinho ontem foi o craque e o Marcos Felipe do Bahia. Apesar de que, né, o pessoal fala que ele falhou, deixar o Wagner Leonardo na frente da área ali e tal. Mas ontem eu acho que o Rogério Ceni também ficou pé da vida com o Cuesta. Ele tirou também o Cuesta, botando o Rezende, enfim. Mas ontem o Rogério Ceni fez ufa, né? De pelo menos não perder o jogo e foi pra frente. Futebol é assim, Zezito Oliveira. E galego, o mais incrível também, que nós não vimos, nós pudemos observar, foi reclamação em relação à arbitragem. E então o árbitro do jogo, o senhor Rafael Klaus, fez uma arbitragem sem reclamação, você não teve lance duvidoso, e ele teve como assistentes o Alex Ang Ribeiro e Manuel Catânio Ribeiro da Costa,
e teve o árbitro do VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, que fizeram parte da arbitragem do jogo entre Bahia e Vitória, que infelizmente pela primeira vez nós não vimos assim reclamação de arbitragem, que o árbitro errou. Foi uma arbitragem perfeita e tranquila, que o jogo também refletiu nisso. Foi um jogo tranquilo, sem lances violentos. Bahia e Vitória estão de parabéns pelo belo jogo que fizeram ontem lá no estádio do Barradão, né? E falar em arbitragem, Zezito Oliveira, temos aqui o nosso comentarista de arbitragem, ele. Boa noite, meu amigo. Boa noite, amigos do programa Esporte Entre Amigos, Rádio Mix Bahia, FM 89.9. E aos amigos Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana e na técnica Gabriel Santana. Galego, falar do Bavi, para quem na parte da arbitragem, sobre o jogo Bahia e Vitória, o Vitória mandou, como sempre, os 15 minutos. Depois só deu Bahia, sabe, tomando 2-0. Acontece o que aconteceu, 2-2. Mas vamos lá. Veja a diferença dos árbitros, o cara que tem pose, tem postura. O Rafael Claus. Teve substituição, mais de 10 substituições, 5 minutos. Jean tentou cair, levante. Outro do Vitória, a mesma coisa, Mateuzinho, craque de bola. Então o árbitro tem postura, meu amigo. Esse é quando eu olho, que era o tempo quando eu me espelho nele. Pelé, quando apitava. Entendeu? Então, sobre o Bavi, sobre a arbitragem, passou despercebido. Você vê aí que a festa foi Bahia e Vitória. O Bahia com esse empate ficou com gosto de vitória, né? Que jogou bem no final, faltou o terceiro gol, certo? E na arbitragem passou despercebido. Aí vamos lá, Flamengo e Palmeiras. O VAR novamente, mas só que o VAR acertou. O cara estava impedido. Sempre eu digo, o VAR vai beneficiar e vai atrapalhar também algumas equipes. E o campeonato foi então em si, que o Grêmio ganhou logo, São Paulo ganhou, o Botafogo explodiu. Então não tem reclamação agora, porque está tudo bem. Mas vamos para frente, porque a rodada foi boa, né? Nesse ponto sobre a arbitragem, porque você sabe, os árbitros que erraram lá na semana passada, desceram tudo para a geladeira, como se chama, irmão. Vai estudar tudo de novo para poder voltar para a Série D, Série C, Série B, Série A. Sumiram, errou, desce, meu amigo. Não tem problema, ainda mais com um time grande quando erra. Esse fica meu abraço, estou um pouco gripado, certo? Para quem curtiu a Micaeta foi bom, mas vocês estão bem aí em Conceição de Jacuípe, né? Veio um menino aqui, um árbitro, me falando das coisas, né? De vocês aí. Então, show de bola, boa noite, muito obrigado. Tá aí, meu amigo Adalício Oliveira, o conhecido Pelé, né? Então, a Pelé é isso aí, né? Quando o árbitro passa despercebido, é sinal que agradou a todos. 18h43. Muito obrigado, Pelé. Um abraço a você aí. Pelé que tá aí lá pro lado da matinha, Pelé na roça, né? Tá aí, Pelé, um abraço. E tem comercial? Tem comercial. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já. Aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro.
Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. O Volta às Aulas já começou e tudo da lista de material escolar do seu filho, a Rabisco Papelaria tem. Cadernos, agendas das melhores marcas, as melhores canetas e lápis, só tem na Rabisco Papelaria. Mochilas, estojos e material especializado para curso técnico, só na Rabisco Papelaria. Venha pra Rabisco Papelaria, faça seu orçamento que garantimos qualidade e o melhor preço da região. E ainda parcelamos toda a lista em até 10 vezes sem juros no cartão. A Rabisco Papelaria fica na Rua João Hipólito de Azevedo, ao lado do Banco do Brasil, em Conceição do Jacuípe. Rabisco Papelaria, tudo de material escolar em um só lugar. O sonhado cantinho de descanso, longe da correria da cidade, está a um passo de ser seu. A FTE Empreendimentos está lançando a segunda etapa do loteamento Maravilha no Canto Verde. Lotes demarcados a partir de 200 metros quadrados, em contato direto com a natureza, com toda a infraestrutura, meio-fio, rede de energia, água e internet. Lotes 100% regularizados, com financiamento próprio. Adquira agora o seu lote e só pague a primeira parcela depois do carnaval. Ligue agora e agende uma visita. 759-9178-3348. 759-8292-0101. Macetando, de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando, macetando. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, oferecendo uma gama completa de produtos, britas de diferentes granulometrias, de meia, 3/8, 3/4, 5/8, 7/8 e mais pó de pedra, BGS, matacão, pedra amarroada e pedrisco. Com excelência em serviço e ampla seleção de materiais, a Pedreira Bastos é a escolha ideal para as suas necessidades de construção. Construa com confiança, construa com a Pedreira Bastos. Descubra a qualidade e variedade em materiais para construção na Pedreira Bastos, localizada na Estrada do Feijão, BA 052, Distrito Governador João Durval Carneiro, Feira de Santana. Telefone para contato é o 75-3011-2754. No Instagram, @pedreira_bastos. Vereador Professor Ivan Derg, atuante na cidade de Feira de Santana, que tem compromisso com seu mandato, vem trabalhando incansavelmente pela educação, saúde, associativismo e o melhor para o município e a cidade como um todo. Vereador Ivan Derg, lutar para transformar. Conceito Engenharia, assessoria e consultoria em segurança do trabalho. Engenheira responsável Jorgiana Chile, CREA número 0516-85897, dígito 1.
Na Conceito Engenharia, acreditamos que a segurança é a base para o sucesso de qualquer empreendimento. Proteja seus colaboradores, evite acidentes e alcance resultados sustentáveis. Entre em contato e construa um futuro mais seguro. Ligue agora e contrate os serviços da Conceito Engenharia. WhatsApp é o 75999629940. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu, galera, 18 horas e 51 minutos aqui em Birimbau. Temos áudio, vamos lá, boa noite, meu amigo. Ronaldo Alves. Estou de volta, boa noite novamente, programa Esporte Entre Amigos, né? Após realização do Conselho Técnico em Lauro de Freitas, a Federação Baiana de Futebol, FBF, definiu a fórmula do Campeonato Baiano da Série B 2024. A competição será iniciada no dia 9 de junho e a finalíssima deve acontecer no dia 11 de agosto. Vão participar da divisão de acesso 10 clubes, sendo elas Galícia, Olho Galícia, Demolidor de Campeões, Itapetinguense, Grapiúna, Vitória da Conquista, Porto Esporte Clube, o mais novato, o caçula aí do futebol baiano, Colo-Colo, SS Futebol Clube, Leônico, ó o Leônico, Jair, só o Leônico na área, Fluminense de Feira. Então é isso aí, né? Você que quer consultar, quer saber como vai ser disputada aí a forma desse campeonato, acesse aí o site da FBF, Federação Baiana de Futebol, que tá tudo lá disponível. Um abraço. Boa noite, Esporte Entre Amigos, Zezito, Ronaldo, Nailton, Gabriel, eu querido amigo aí, o Jailson Santos Galego. Tô aqui, meu querido, sempre ligado, tô aqui só ouvindo as notícias aí, que ontem foi teste cardíaco ontem, viu? Aquele babinho de ontem, viu? Mas foi tudo tranquilo. Tamo aqui, sempre ligado. Um abração. Tá aí, boa noite, meu amigo Carlos Rosa. Carlos Rosa sempre ligado, audiência estourada aí, né, Carlos Rosa? Valeu, Ronaldo Alves, falando aí dos representantes. Eu pensava que o Ferenc ia disputar, mas não vai não, viu? Então o Ronaldo já falou o nome das equipes aí. Vamos falar um pouquinho aqui da Série B, que também teve início no final de semana. Vamos falar aqui rapidinho aqui. O Novo Horizontino ganhou da equipe do CRB 2-1. O Botafogo de São Paulo empatou com o América de Minas 1-1. O Operário ganhou do Avaí 1-0. Chapecoense 3, Ituano 1. O Santos estreou bem, dando 2-0 no Paysandu. O Amazonas Futebol Clube perdeu para o Sport Recife de 3-2. Ceará empatou com Goiás 1-1. Ponte Preta 1. Coritiba 1. Tá aí lançada também a segunda divisão, Zezito Oliveira. E vamos dar aqui a classificação do campeonato da Série B. Temos aqui, vamos dar aqui as 10 equipes que estão bem no ranking. Aí, temos aqui em primeiro lugar a equipe da Chapecoense com 3 pontos. Em segundo lugar vem o Santos também com 3 pontos. Em terceiro, o Sport de Recife com 3 pontos também. Em quarto vem o Novo Horizontino. Em quinto lugar temos aqui o Operário também com 3 pontos. Em sexto lugar, sexto, sétimo, oitavo, nono e 10º lugar, todos com 1 ponto. Temos aqui Curitiba em sexto, o América Mineiro em sétimo e oitavo o Goiás também com 1 ponto. Em nono, Botafogo de São Paulo e em 10º lugar a equipe do Ceará. Essa é a classificação do Campeonato Brasileiro 2024 da Série B, galera. 18h54, fala agora do Bahia! Fala aqui o noticiário do Bahia. Biel usou 95 minutos em 3 jogos para ser artilheiro do Bahia na Série A. Quando o Vitória abriu 2-0 sobre o Bahia e o tricolor parecia derrotado no gramado do Barradão, o técnico Rogério Ceni chamou do banco de reserva o atacante Biel, de uma equipe com poucas alternativas ofensivas. O tricolor se tornou presente no ataque e conseguiu arrancar o empate com o rubro-negro, graças à intervenção do camisa 11, que balançou a rede uma vez e deu uma assistência para o gol de empate anotado por Everaldo. Essa é a segunda vez que o Baixinho consegue fazer a diferença ao entrar no decorrer da partida.
Foi assim na estreia contra o Internacional, quando substituiu Caio Alexandre aos 19 minutos da segunda etapa e abriu o placar aos 25. Com 2 gols, ele é o artilheiro do Bahia na elite do futebol nacional. É isso que se espera, né? O Biel tá pedindo passagem. Demorou, né, Biel? Tá pedindo passagem. É isso que se espera desse talentoso atleta da equipe do Bahia. E após sofrer mais 2 gols do Bavi, a defesa do Bahia foi um dos temas mais falados e foram alvo de pergunta na entrevista ao técnico Rogério Ceni. Com 5 gols sofridos em 3 rodadas do Brasileirão, o treinador foi questionado sobre quais seria o problema para ajustar o setor de defesa da equipe tricolor na temporada. O comandante do esquadrão, segundo ele, o fato de laterais ofensivos, uma desculpa que ele deu meio esfarrapada, mas o ponto crítico da defesa do Bahia ainda é a defesa, galera. Ainda é a defesa. Fala agora do... Vitória! Fala agora do Esporte Clube Vitória, 18 horas e 56 minutos. E Condé defende Alejandro, né? Após críticas. Temos vários motivos para manter ele. O atacante Alejandro, mais uma vez, não conseguiu corresponder dentro de campo e deixou o campo sob críticas após o empate por 2-2 no Clássico Bavi, no estádio Manuel Barradas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista após o jogo, o técnico Léo Condé saiu em defesa do centroavante e disse ter vários motivos para manter ele como titular. O Alejandro, no primeiro clássico aqui, deu assistência e fez gol. No segundo, fez gol na Fonte Nova. Foi artilheiro do estadual. Temos vários motivos para manter ele na equipe, afirmou o treinador na entrevista coletiva pós-Bavi. Temos o Luiz Adriano, que é um jogador de muito potencial, o Gamalho ou até o Yuri Castilho, que faz a função. Mas o Alejandro também ajuda muito na defesa e na pressão. As pessoas tendem a valorizar muito o que as pessoas fazem de ruim e esquecem o resto. Vamos sempre buscar o melhor para a equipe, completou. Então eu concordo com o Léo Condé, né? Não pode estar criticando um rapaz por causa de uma partida como ontem no Bavi. E ele mesmo fala aqui, o Condé aprova a atuação do Vitória no Bavi, mas lamenta desatenção. O Esporte Clube Vitória deixou escapar a vitória no Clássico do Bavi deste domingo, no estádio Manuel Barradas, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Leão chegou a abrir 2-0, mas sofreu empate e ficou no 2-2. Mateuzinho e Wagner Leonardo marcaram para o Rubro Negro, enquanto Biel e Everaldo com golaço, uma pintura de gol ontem no Barradão, fizeram para o Tricolor. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé aprovou a atenção da equipe, mas lamentou os 5 minutos de desatenção. Jogo cheio de alternativas, o início do jogo bastante equilibrado. Depois tivemos 15 minutos que fomos melhores, fizemos o gol, exigimos boas defesas do goleiro adversário. De 10 a 15 minutos finais do primeiro tempo, sentimos dificuldade. A equipe dele subiu um pouco as linhas de marcação e ficaram próximo da nossa área. E a gente entendeu que era a hora de mudar a estrutura, sair de um losango de meio e colocar 3 homens de frente. Colocamos o Matheus, que entrou bem, voltamos fortes, criando inúmeras situações de gols. A gente conseguiu fazer o segundo gol, disse o Léo. Hoje apresentamos um bom jogo, fizemos uma boa partida envolvente e abrimos vantagem. Acabamos vacilando ali no segundo tempo e sofremos os gols. Não podemos deixar essas brechas em um campeonato como esse, explicou o Léo Condé, né? O Léo Condé que está aí fazendo um bom trabalho na equipe do Vitória, meu amigo Zezito Oliveira. Com certeza, galera, o Léo Condé, como nós vemos sempre falando aqui, está fazendo um belo trabalho na equipe do Vitória e o resultado está aí. O empate, foi buscar o empate num jogo praticamente perdido e vamos parabenizar a equipe do Vitória pelo resultado. Tá aí, chegamos ao final do nosso programa, agradecer a audiência de todos vocês, 18 horas e 59 minutos, muito boa noite e até amanhã, se Deus permitir. Boa noite, galera, amanhã estaremos aqui com mais um programa Esporte Entre Amigos, porque, galego, se Deus é por nós, quem será contra nós? A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.
melhorou